Fala, criaturas, beleza? Tô aqui no meu estúdio, vou gravar a aula para vocês aí, tá? Cada turma vai ter sua aula aí, tá? Espero que vocês estejam tranquilos aí em casa, numa boa. Espero que você esteja lavando muita louça, limpando muita casa, tá? Fazendo alguma atividade física de preferência, além de tentando deixar de ser esse inútil que você é, né? Então, pelo menos tenta entender a droga da aula aí, tá? Valeu! Essa é a aula do segundo ano, tá? Esse é o conteúdo normal. Daria esse conteúdo até se a gente estivesse na escola, tendo aula normal, tá? É sobre nutrição. A gente tem que pensar a nutrição de uma maneira, primeiro, histórica, né? As pessoas no passado achavam que tinham que comer muito, que isso era se alimentar bem, mas isso não é uma verdade, né? Lá no tempo da minha avó, né? Ela achava que tinha que dar muita comida para criança. Minha mãe foi até bem gordinha por conta disso, mas isso é uma mentira, tá? Não é assim que funciona. A gente já descobriu que a gente não precisa comer tanto. Existe um limite que vai deixar a gente satisfeito e bem alimentado, tá? Outra coisa que a gente tem que pensar é a qualidade dos alimentos. Não adianta comer só um tipo de alimento, a gente tem que variar a coisa, tá? Antigamente também tinha essa ideia de que as pessoas tinham que ser mais gordas por conta da questão histórica, né? Os nobres, os reis comiam mais e logicamente eram mais gordos. Os outros, né, os súditos e as pessoas trabalhadoras comiam menos, gastavam mais energia e eram bem mais magras. Então a gordura era sinal de riqueza. O que a gente descobriu, né, a ciência descobriu, a medicina foi estudar e descobriu que na verdade a gordura era muito perigosa, o excesso dela, né? Ela também não é essa vilã toda não, a gente vai ver isso aí, tá? Existem grupos de alimentos, né, que fazem a variedade dos alimentos, né? Que compõem uma variedade dos alimentos. O pessoal que estuda nutrição resolveu separar assim. E o que são esses grupos? O primeiro grupo que a gente tem são as proteínas. Elas participam da formação e do crescimento de todos os tecidos do corpo, tá? Tudo que tem no seu corpo é formado de proteína, tá? Que são cadeias de aminoácidos. Aminoácidos, para quem não estudou química ainda, né? São moléculas químicas, tá? Eu não estudei muito química não, até não gosto, mas tem coisa que tem que saber, não tem jeito, né? Então, tem alimentos que fornecem proteínas, normalmente são os alimentos de origem animal, os que têm mais proteínas, mas também tem alimentos de origem vegetal que tem bastante proteína também, tá? A soja, o feijão, grão de bico, amendoim, tem muito alimento de vegetal que tem muita proteína. Aí o pessoal fala, tem que comer muita carne, muito ovo, né? Muito leite, para poder ter proteína. Não, não é bem assim, tá? A ingestão de carne não precisa ser tão grande, tá? Entre 50 e 100 gramas de carne por dia, tá tudo resolvido. Você não precisa de muita proteína de origem animal, não. Isso aí é balela, tá? O corpo usa as proteínas muito bem, tá? Então, a pessoa que quer ganhar massa muscular, normalmente o que ela faz? Ela come proteína demais, mas nem sempre é necessário, tá? Porque na verdade você ganha massa muscular de várias outras maneiras, inclusive comendo carboidrato, porque gera energia. Você precisa de energia para poder fazer contração muscular. Você faz quanto mais contração você tem, mais carga você tem no músculo, mais forte ele vai ficando, mais massa muscular você vai ganhar, né? Então, proteína é importante? É importante, mas não é 100%. Ah, mas vale a pena tomar suplemento de proteína? Eu não acho que vale a pena, tá? Porque se a sua ingesta diária de proteína tem que ser de no máximo 100 gramas, se você passa a ingerir 150 gramas, você já está suplementando proteína. E a maioria dos brasileiros come proteína demais, tá? Tem gente que come 100 gramas de proteína por refeição, não diariamente, né? E o outro grupo de alimento que a gente tem são os carboidratos, tá? Os lipídios
e as vitaminas e sais minerais. Aí você tem exemplo de alimentos com proteína, tá? Dá uma olhadinha ali nos vegetais, eu vou disponibilizar isso para vocês também pela plataforma, tá? Dá uma olhadinha nos vegetais, olha ali quantos vegetais também tem proteína, né? E as pessoas ficam presas a comer proteína animal, né? Não sei porquê. É cultural, né? Mas esses aí são os carboidratos. Eles funcionam como fonte de energia para o corpo. O corpo precisa, né, de energia para poder fazer as reações químicas que ocorrem nele e poder se movimentar. O cérebro precisa de energia, né, para poder fazer as sinapses, para poder usar a eletricidade do cérebro. O cérebro tem eletricidade, para quem não sabe, né? E todos os órgãos precisam de energia para funcionar, né? E a gente tem que comer bastante carboidrato. A ingestão de carboidrato é bem importante. Tem gente que fala, vou fazer dieta low carb, com pouco carboidrato. É bobagem e é perigoso, tá? Não pode faltar carboidrato no corpo, senão falta energia. E você vai acabar utilizando proteína para gerar energia, o que sobrecarrega seu organismo. Então esquece essas dietas malucas. Tá? Vai no nutricionista para fazer uma dieta decente, né? Um nutricionista decente também, não os doidos, crossfiteiro maluco, né? Então, o carboidrato é o que mais tem, tá? E nos alimentos é bem abundante, tá? Tem todos esses alimentos aí. É bom a gente falar também dos carboidratos simples e complexos, tá? Carboidrato simples, normalmente a digestão dele é muito rápida. E se você não utilizar ele como energia, o fígado transforma em gordura e acumula como gordura, porque o nosso corpo precisa ter gordura acumulada como reserva de energia. Né? Precisa. A gordura não é essa vilã toda. Mas existem também os carboidratos complexos, que normalmente é batata doce, aipim, tá? São carboidratos que vão liberando a sua energia devagar. Ele não aumenta muito a glicemia e o organismo demora mais tempo para quebrar esse carboidrato. É por isso que o pessoal que, né, costuma fazer atividade física fala que tem que comer muita batata doce. É porque é um carboidrato complexo que libera energia aos poucos, ele não libera de uma vez. Tá? E a chance que você tem de acumular ele como gordura é bem menor, porque você vai aos pouquinhos liberando, ele não joga a glicemia lá em cima, o seu fígado não tem que ficar desesperado para lidar com aquilo ali, tá? Então, quem tiver mais gordinho, evitar comer coisa com farinha de trigo, né? Com milho, com arroz, né? Evitar muito macarrão, muito pão, comer isso um pouquinho menos e tentar os carboidratos mais complexos, mais as aveias, né? Uma banana, uma batata doce, um aipim, tá? E muito cuidado com o açúcar também, que é um carboidrato muito rápido, né? Agora, quem for magrelo, pode exagerar, tá tranquilo, não tem problema nenhum, tá? Os lipídios são outro grupo de alimentos. Lipídio, na verdade, é um nome bonito para gordura, né? Que fazem a reserva de energia. A gente tem que lembrar que se não fosse a gordura, a gente não estaria vivo, não teria mais espécie humana, tá? Por quê? Na pré-história, o ser humano tinha que caçar, né? E justamente a gordura que a gente conseguia pegar dos animais era o que mantinha a gente, porque a gente não sabia quando a gente ia conseguir caçar de novo, quando a gente ia conseguir comer de novo. Então a gente precisava ingerir bastante gordura, porque se não tivesse reserva de energia, a gente morria e não estava aqui. Então, o pessoal demoniza a gordura, mas a gordura é importante. É importante também para o cérebro, porque ela ajuda a fazer uma camada de mielina nos axônios dos neurônios. Se você não estudou biologia, vai estudar, tá? A camada de mielina, ela ajuda a isolar as conexões cerebrais. Ela só fica completamente, né, pronta, coberta, lá depois dos 20 anos. Então, se você está, né, tá com o seu cérebro dando curto-circuito, pensando um monte de bobagem, provavelmente você está com a camada de mielina fina, né? Por isso que o pessoal fala que jovem não tem juízo, adolescente só faz besteira, né? Mas é,
é fisiológico, tá lá, está no cérebro sem mielina, e aí o seu cérebro fica dando curto-circuito mesmo, é mais complicado. Mas isso não é um problema, é só uma característica, né? Então, muito cuidado, tá? Também com a demonização da gordura. Não precisa achar que gordura sempre faz mal. Não é bem assim, tá? Existem gorduras piores e gorduras melhores, claro, tá? As gorduras de origem vegetal costumam ser melhores, tá? As de origem animal costumam ser piores, sendo que de origem animal, a menos pior que a gente tem aí é a gordura do porco, tanto que tem muita gente que está começando a cozinhar com banho de porco. Começando não, voltando, né? Porque no passado era algo comum, né? Os alimentos que têm gordura são esses que vocês estão vendo aí, tá? Se você puder, dê sempre preferência para a gordura vegetal, tá? E não use tanta gordura animal, porque a gordura vegetal costuma ser insaturada, né? Apesar de que quando você esquenta um pouquinho um óleozinho vegetal, ele satura. A gordura insaturada, ela é mais facilmente metabolizada pelo corpo. O corpo consegue digerir ela mais fácil, utilizar o que precisa dela e excretar o que não precisa, né? A gordura saturada já é um pouco mais difícil de ser metabolizada, mas o seu organismo ainda trabalha, ainda tenta metabolizar ela. Só que a gordura saturada tem uma chance de ficar presa nas veias e nas artérias e entupir uma veia, uma artéria sua e você ter um infarto, um ataque cardíaco ou um AVC, né? Agora, a gordura trans, que é a gordura que tem nas comidas industrializadas e processadas, ela não é metabolizada pelo corpo. O corpo não consegue digerir. Então, ela vai se acumulando nas suas veias e nas suas artérias. Então, a pessoa que come muito fast food, muita coisa industrializada, né? Muita coisa muito brilhante, que a gordura trans ela é quase um plástico, por uma molécula ela não é um plástico, ela deixa a comida mais brilhosa, mais com, com o olhar, né? Você olha e acha que está tudo novinho, tudo bonitinho, tudo fresquinho, mas é uma mentira. Ali, na verdade, tem elementos que são prejudiciais, que são as gorduras trans, né? Então, com muito cuidado, tá? Muita moderação na hora de comer coisas processadas, né? Alimentos industrializados. Olha a tabelinha lá nutricional e veja se tem gordura trans. Se tiver, é melhor não comer, né? As margarinas são pura gordura trans. Se tiver escrito lá gordura vegetal hidrogenada, normalmente é gordura trans. Então, muito cuidado com ela, que ela é perigosíssima, tá? As vitaminas e minerais, o que eles fazem? Aumentam a velocidade das reações químicas no corpo, né? E fundamental no crescimento. Então, se você ainda é adolescente, você precisa muito de vitaminas e minerais. Onde elas estão? Frutas, legumes e verduras. Se você só come miojo e está se estragando aí comendo um monte de fast food, comida, né, processada, provavelmente você terá problemas. Por quê? Porque você tem que, né, tentar buscar alimentos que tenham vitaminas e minerais, né? Porque senão as suas reações químicas no corpo ficarão prejudicadas e você terá muitos problemas por conta disso, tá? Atenção a essas vitaminas essenciais, a D, E e K, né? Lembrando que vitamina D você só consegue metabolizar e absorver se você tomar sol. Então, agora então que você está dentro de casa e direto, não esquece de tomar sol, sai no sol, tá? Uns 20 minutinhos já está resolvido, não tem problema, tá? E atenção também às vitaminas do complexo B, tá? Sendo que a vitamina B12 só tem alimentos de origem vegetal. Então, vegetal não, para de falar bobagem. Só tem alimentos de origem animal B12. Então, se você resolver ser vegano, você tem que tomar complexo B para poder suplementar o B12, tá? Aí você pode ver aonde está cada vitamina, ó, repara lá, B12. Ovo, leite, carne, só tem em alimento de origem animal,
tá? Normalmente o complexo B você tem que comer algo de origem animal, não tem jeito, tá? Dá para ser vegetariano? Dá, porque vegetariano come leite, come ovo, não tem problema nenhum, não, provavelmente não vai faltar B12, tá? A vitamina D também é bastante coisa de origem animal, então se você quiser ser vegano, muito cuidado com vitamina B, tá? As outras vitaminas vocês podem ver de onde vem cada uma e muita coisa é fruta, legume e verdura. Então, se você é fresquinho, fica, eu não como uma berinjela, eu não como, não sei o quê. Deixa de ser fresquinho, senão você vai morrer, seu inútil. Isso aí também é importante a gente saber. O que é gasto calórico e ingestão calórica. Por quê? Porque as pessoas falam muito em caloria. Caloria para lá, caloria para cá. Mas alguém sabe o que é caloria? Pois é. Caloria é o seguinte. Caloria é a quantidade de calor para elevar em 1 grau. Puta que pariu. É a quantidade de calor para elevar em 1 grau a temperatura de 1 ml de água. O que é isso? Você tem um copinho com 1 ml só de água. Tá? Se você quiser, vamos dizer que ele está a 20 graus. Se você quiser que ele passe para 21 graus, você vai usar o quê? 1 caloria. Isso é a caloria, quantidade de calor, tá? Normalmente ela é usada para quê? Para expressar o valor, né, de energia de um alimento ou de uma atividade física. Tem como determinar quantas calorias a pessoa perde numa atividade física? Tem. É fácil? Não. Você tem que colocar a pessoa num lugar completamente fechado e conseguir, né, medir o quanto de calor a pessoa está saindo da pessoa enquanto ela está fazendo atividade física. Não é fácil. Ah, mas a esteira mostra quanto caloria. Aquilo é só uma estimativa, não é real. Tá? Cada pessoa tem o seu gasto calórico diferente do outro, de acordo com o seu metabolismo e com vários outros fatores. Tá? Então não dá para determinar. Ah, mas eu li que fazer uma caminhada de meia hora gasta 100 calorias. Pode gastar 100, pode gastar 80, 60, 200, depende da pessoa. Tá? Agora, a quantidade de caloria do alimento ela é mais fácil de ser medida, porque, né, você tem aparelhos que você coloca o alimento dentro e você consegue medir isso, tá? E hoje já tem uma estatística muito grande sobre a quantidade de calorias de cada alimento, tá? Normalmente um adulto, né, precisa de 2.000 calorias por dia, tá? Ingerir 2.000 calorias por dia. Não é muita coisa, tá? Essas aí são as tabelas nutricionais. Tá? Vou dizer para vocês como é que funciona para ver se vocês aprendem como é que lê esse troço. É o seguinte, normalmente ela vem com uma porção, uma quantidade, tá? Tá vendo lá em cima, ó? Tá lá no primeiro, à esquerda lá, porção de 60 gramas, de dizendo que é uma fatia média. Então, qual o valor energético, né? Quantas calorias tem nisso aí? Lá já diz, ó, 175 calorias. Aí do lado tem uma outra coluna da tabela falando lá de VD. O que é VD? São os valores diários, tá? Normalmente pega-se uma dieta de 2.000 calorias e diz quanto por dia tem naquele alimento do que você precisa. Então, ó, 60 gramas desse alimento aí, fatia, deve ser uma fatia de queijo, vamos dizer assim. 60 gramas de uma fatia de queijo tem lá, ó, 9% das calorias que você precisa ingerir por dia, né? Carboidrato, ó lá, tem 23 gramas de carboidrato, tem 7,8% do que você precisa diariamente, tá? Tem 3 gramas de proteína, 4,5% do que você precisa por dia, tá? Espero que você tenha entendido como ler, né, essa tabela aí. Ah lá, repara que gordura trans não tem na primeira, tá? Nessa embaixo aí, à esquerda, também, ó, sem gordura trans, é alguma coisa boa, né? Alguma coisa, porque não tem gordura trans, tá bom, já dá para comer tranquilo, né? A outra lá de cima também não, a outra lá de cima ainda mostra lá, da maçã, ainda mostra as vitaminas que tem, tá? Não tem a ingestão diária, tá? Não tem AVD, né? Os valores diários que você precisa, mas tá mostrando, ó, minerais e vitaminas, né?
Lá já dá para saber que é uma maçã. Aqui o outro de baixo fala do açaí, né? Diz, ó, o açaí quanta proteína tem? 3,8. É bastante coisa. Em 100 gramas é bastante coisa. Você vê uma fonte de proteína vegetal aí, né? Também mostra vitamina C, né? Então, leia a tabela, tá? Ela no Brasil ainda é pequena, ela deveria ser maior. Tem um pessoal aí brigando para botar uma lei para a tabela de alimento nutricional ser maior, mas meio complicado, né? Porque a indústria não quer que você saiba que eles estão te vendendo porcaria para você comer. Então, eles brigam para botar bem pequenininha a informação que vai te dizer que aquilo que você está comendo te faz mal. Muita atenção a essa informação, as letrinhas pequenas. E aos ingredientes também, tá? Essa aí é a avaliação que vocês vão fazer, mas não é em grupo não, tá? Seria em grupo se a gente tivesse todo mundo junto. Então, eu vou mandar o trabalho para vocês fazerem por escrito, bonitinho, tá? Vou até tirar dali para vocês não se confundirem. Porque daqui a pouco começa, professor, mas é para fazer em grupo. Vai visitar o outro na casa dele e pegar a doença, para você ver só. O trabalho será individual, tá? Você vai escolher um alimento, tá? Qualquer alimento, e vai procurar evidências científicas. Evidência científica é estudos de universidades ou de professores, mestres, doutores, tá? De universidades, dizendo sobre aquele alimento, dizendo se é um alimento bom para a saúde ou se é ruim para a saúde, tá? Escrever mais ou menos uma folhinha de Word, tá bom, tá? No mínimo uma, no máximo 3, tá? E aí me mandar pelo e-mail. Eu vou botar tudo por escrito na plataforma para vocês, tá? Valeu, é isso aí.